Olá, meus amigos, irmãos. Eu tinha marcado para fazer essa live ontem, mas aí não deu certo, então eu resolvi fazer hoje. E eu gostaria de abordar com vocês hoje a respeito da importância da adoração, a importância da adoração comunitária para a saúde espiritual do cristão. Esse tema ele é importante devido à realidade que nós enfrentamos hoje devido à pandemia e não somente isso, mas ao resultado espiritual que a pandemia trouxe para muitas pessoas, muitos crentes nominais. Hoje é muito comum pessoas dizerem que não precisam participar do culto público, da adoração comunitária, não precisam participar, fazer parte de uma igreja para serem crentes. É comum pessoas dizerem, por exemplo, olha, eu me afastei da igreja, mas eu não me afastei de Deus. Né? Como se fosse possível manter uma relação com Deus independente da igreja. E eu digo isso tendo como referência, né, o crescimento do movimento desigrejado. Né? E por isso eu quero compartilhar com vocês esse tema, né, da importância da adoração comunitária para a saúde espiritual do cristão. E eu quero compartilhar esse tema com vocês baseado aqui no Salmo 42 e 43. Salmo 42 e 43. Então, você que for chegando, vai abrindo sua Bíblia aí. E se você não conseguir participar dessa live, vai ficar gravado aí, né, no Facebook. E você vai poder assistir depois, tá? Bom, meu objetivo com isso é resgatar para nós, mostrar a importância e resgatar para nós o desejo de participar do culto público, e eu quero mostrar a importância disso, né? O Salmo 42 e 43 é um salmo didático. O que significa isso? Significa que é um salmo que tem um propósito de instruir, de ensinar, de trazer lições para nós. Né? Então é um salmo didático. Nós não sabemos quem escreveu esse salmo, mas nós sabemos que o salmista ele estava longe de Jerusalém. Originalmente o Salmo 42 e 43 eles formavam um único salmo. E o salmista ele estava longe de Jerusalém e por razões que nós não sabemos, ele estava impedido de participar do culto público em Jerusalém, no templo, lá no santuário. E então, por causa disso, ele escreve esse salmo. E ele começa o salmo revelando o seu desejo, reconhecendo a sua necessidade de comunhão com Deus. Ele compara a sua necessidade de comunhão com Deus,
o seu desejo de estar na presença de Deus, ele compara como o desejo da corça por água. Ele diz assim, olha, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Não liguem aí pro choro das minhas filhas. É que elas estão com medo de uma borboleta. E como eu estou aqui na live, não posso estar lá, né? Para dizer para elas que é só uma borboleta, né? Tá bom? Então, veja bem. Ele então diz que a sua sede por Deus, a sua necessidade de comunhão com Deus, é como a sede da corça, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Veja que ele diz que a sua alma suspira por Deus. A sua alma tem sede de Deus. E observe no verso 2 a expectativa do salmista em estar na presença de Deus. Ele diz, quando irei e me verei perante a face de Deus? E essa expressão aqui, perante a face de Deus, é uma frase que revela o desejo dele de estar no culto lá em Jerusalém, porque estar perante a face de Deus era estar perante a face de Deus lá no santuário, em Jerusalém, porque ele não podia estar lá, né? Então ele sente saudade do culto público. Ele diz que, veja, que a ausência da adoração comunitária leva ele à tristeza. Ele diz assim, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. É como se ele estivesse aqui dizendo que ele substitui o alimento pelas lágrimas. A tristeza tomou conta dele. E aí, a partir do final do verso 3 em diante, ele vai dizer a razão do porquê tanta tristeza, a razão dele se sentir tão assim, com desejos por Deus, com vontade de desfrutar de uma comunhão com Deus. Ele vai dizer por que tanta saudade de Deus, que ele se sente como uma corça que corre desesperada atrás de água com sede. Assim ele está com sede de Deus. Ele vai dizer então no final do verso 3 para o verso 4 em diante, ele vai dizer a razão disso. E ele diz que a razão disso é porque ele está cercado de inimigos, de ímpios, que não são afeiçoados à sua fé e que ficam continuamente dizendo, o teu Deus, onde está? Cadê o teu Deus? Onde ele está agora? Então, a primeira razão é o fato dele estar cercado de pessoas que não compartilham da mesma fé que ele. Veja que o salmista ele não está sozinho. Ele está acompanhado. Mas ele não está bem acompanhado, ele está mal acompanhado, né? Ele está acompanhado não da família da fé, mas
de pessoas alheias à sua fé e que, em vez de encorajá-lo, em vez de edificá-lo, eles estão questionando a existência do seu Deus, dizendo: onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? O segundo motivo que leva ele à tristeza está no verso 4. Ele diz assim: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. Que coisas são essas que ele lembra, que faz com que a alma dele se derrame dentro dele? Aí ele diz: de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Então aqui ele dá os dois motivos pelos quais ele está triste, sentindo a alma dele se derramar dentro dele e fazer com que ele suspira por Deus, ele sinta sede de Deus, ele se veja com saudade da presença de Deus e com expectativa de estar perante a face de Deus. É porque ele está longe de Jerusalém. Não pode participar do culto público e estar rodeado de incrédulos, ímpios, que não compartilham da sua fé, que não são afeiçoados à sua fé e que ficam dizendo continuamente: e o teu Deus, onde está? Como ele deve sentir saudade nesse momento, não é? De pessoas que o encorajem, de pessoas que digam para ele assim: olha, Deus está contigo, né? Deus vai te dar força. Como ele deve sentir falta dos irmãos da fé aqui? E aí ele diz no verso 5 que a alma dele está abatida, perturbada, e a razão é porque ele não pode mais fazer o que ele fazia antes. Ele tem lembranças de experiências religiosas, experiências espirituais que ele teve quando estava na companhia do povo de Deus, e ele os guiava, porque o salmista aqui provavelmente era um levita, provavelmente, né? E então ele coordenava o louvor lá no santuário, ele guiava o povo de Deus, diz ele, em procissão, gritos de alegria, louvor, multidão em festa, e ele sente saudade desse tempo. E sentindo saudade, a sua alma se entristece, porque ele sente falta desse momento, que ele não pode agora desfrutar. E ele diz então: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Então, muitas pessoas, eu já ouvi muitos comentários, né, de pessoas dizendo que o salmista aqui estava afastado de Deus, estava desviado de Deus, né, frio espiritualmente. Irmãos, o salmo não expressa isso. Não, essas palavras não são palavras de uma pessoa afastada de Deus, mas são palavras de um salmista que está impedido por circunstâncias que o obrigam a ficar longe da adoração comunitária,
que é a única coisa que ele não pode fazer. A razão da tristeza, da alma dele estar abatida, perturbada, e dele até se questionar, né? Por que tu estás abatida, minha alma? Ele se auto-questiona, né? Vê que ele, apesar de tudo isso, ele diz que a esperança dele está no Senhor. Ele espera um dia poder louvar a Deus. Ele diz que Deus é o seu auxílio. Ele chama de Deus meu. Ele fala que no verso 8, ele diz que o Senhor durante o dia lhe concede a sua misericórdia. E ele fala que à noite o cântico ao Senhor está nos seus lábios. E ele ora. Então, como uma pessoa afastada de Deus estará cantando louvores a Deus, orando ao Senhor, e tem expressões de fé, de devoção a Deus? Então esse homem, ele tem a sua relação com Deus particular, continuada. Mas há uma coisa que falta para ele. O que falta para ele é a participação, é a demonstração dessa comunhão junto com o corpo de Cristo. Ele não se sente com a comunhão com Deus completa, porque lhe falta a companhia de pessoas que creiam na mesma coisa que ele crê e que cante junto com ele louvores ao Senhor. Ele reconhece no verso 7 que ao se afastar de Jerusalém, ele foi a disciplina de Deus o acompanhou e as coisas só pioraram para ele. Quando ele diz assim, olha, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele está dizendo, o Senhor tem me disciplinado e tudo que está acontecendo na minha vida é resultado da disciplina do Senhor sobre mim. Então ele reconhece que ao se afastar de Jerusalém, ao se afastar do culto público, por razões que ele não explica, mas que demonstra que ele, por circunstâncias adversas, é forçado, né, a se afastar disso, dessas coisas que ele diz que provoca saudade no seu coração. Ele reconhece que as coisas só pioraram para ele, mas ainda assim ele consegue orar, ele consegue cantar, ele consegue perceber a misericórdia de Deus acompanhando a vida dele. Veja o que ele diz no verso 9, que é justamente a sua oração: digo a Deus, minha rocha. E ele diz, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Então aqui ele diz que essas pessoas ficam oprimindo ele e é como se os ossos dele se esmigalhassem. Porque esses inimigos, esses adversários, esses ímpios que estavam rodeando ele, insultavam ele dizendo, o teu Deus onde está? Então quando essas pessoas incrédulas ficavam questionando onde está o teu Deus, para ele era um insulto que fazia com que ele se sentisse como se os seus ossos estivessem esmigalhados. A sua alma ficava abatida. Perceba que as palavras, elas têm o poder de edificar, mas também de destruir. Sabe, palavras desses incrédulos, questionando bondade de Deus, a existência de Deus, que ficavam zombando dele, da sua fé, deixava a sua alma abatida, perturbada, insultava ele e fazia com que ele sentisse saudade
de estar na companhia de pessoas que compartilhassem da mesma fé. Eu queria que você observasse, meus queridos, quão diferentes são as palavras desse salmista e a experiência que esse salmista está passando dos desigrejados de hoje. Esse salmista, ele não diria o que os desigrejados dizem hoje. Essas palavras dele são palavras de um homem que sente saudade da adoração comunitária e que percebe a importância de estar junto de pessoas que compartilham da mesma fé. Sabe, esse texto, esse salmo me lembra a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 a 25, especialmente o versículo 25. Mas veja que a partir do versículo 19, a carta aos Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então aqui ele está dizendo, olha, o Senhor Jesus abriu o caminho. Não há impedimento de você se aproximar de Deus. Por causa disso, aí no verso 22 ele diz, aproximemo-nos. Ou seja, se o acesso a Deus foi aberto e nós temos liberdade para desfrutar da comunhão com Deus, o que nós estamos esperando? Nos aproximemos de Deus. E ele diz, não de qualquer jeito, mas com sincero coração, com sinceridade, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, eu tenho o dever de me aproximar de Deus, mas não posso me aproximar de qualquer jeito. Eu tenho que me aproximar com sinceridade, com plena certeza de fé, sem dúvida. E tendo passado pela confissão e pelo arrependimento. E ele diz, guardemos firme a confissão, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu gostaria de ressaltar algo muito importante aqui e que é uma linha muito fina, né? E o que eu gostaria de ressaltar, amados, é que mesmo que eu tenha a minha relação com Deus particular fora do convívio da igreja, na minha vida cotidiana, individualmente, a minha comunhão com Deus ela não é completa se eu, por deliberada vontade, me afastar da comunhão da igreja. Existe uma relação de completude entre a adoração comunitária e a adoração individual. Eu não posso escolher uma em detrimento da outra. Eu não posso ter vida religiosa só dentro da igreja, junto com os irmãos, e durante o meu dia a dia eu esquecer que Deus existe. Mas também não posso me afastar da igreja para dizer que eu vou apenas ter a minha relação individual com Deus e não quero participação da adoração comunitária. Esses dois textos aqui eles demonstram
a importância e o dever que nós temos de estar junto dos irmãos. Esse salmista, ele sentiu falta. Ele estava acompanhado, mas a companhia não era boa. As palavras que esses incrédulos falavam não traziam edificação para a sua vida, não promoviam nenhum bem espiritual nem emocional para a vida dele. Pelo contrário, o insultavam e faziam com que ele se sentisse deprimido, abatido. Mas aqui o texto de Hebreus diz, olha, junto dos irmãos nós podemos nos admoestar, nós podemos nos estimular ao amor e às boas obras. Ou seja, junto dos irmãos nós temos o privilégio de nos edificar uns aos outros. E aqui o texto de Hebreus, ele coloca o afastamento da igreja deliberado, porque veja, ele se afastou do templo, não porque ele quis, não por decisão dele, não porque ele estava enjoado do culto, ou porque alguma coisa aconteceu, ele ficou chateado e resolveu se afastar. Não, ele estava sendo impedido. O texto deixa claro, o texto não deixa claro o que o estava impedindo, mas deixa claro que ele não podia e ele queria estar lá. Ele sentia saudade daquele tempo que ele estava junto dos irmãos e ele ia caminhando em direção ao santuário, eles iam cantando, fazendo festa, até chegar lá onde eles poderiam celebrar juntos. Os desigrejados de hoje não querem participar da adoração comunitária porque não querem. Baseados em nada. Porque a Escritura não ensina isso, ao contrário. Veja, o texto de Hebreus, quando diz assim, não deixemos de congregar-nos, o verbo deixar aqui era usado na época para um desertor, alguém que desertava do seu batalhão militar e ia seguir o seu próprio caminho. Ou seja, deixar de congregar é um sinal claro de esfriamento espiritual e, se não houver mudança, início de uma apostasia. E ele diz assim, então não deixe de congregar, como alguns têm esse costume. E a palavra costume aqui sugere a ideia de um hábito, de uma tendência, sabe? Ou seja, tem alguns que têm esse costume que não é comum para um cristão genuíno. É um costume estranho para quem é crente, deixar de congregar. Abandonar, a ideia do verbo deixar aqui é abandonar, desertar, abandonar a congregação. Então ele diz, não façamos isso. Antes, ao contrário disso, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, quanto mais você percebe pelos sinais que o Senhor Jesus está voltando, vamos nos congregar, vamos estar juntos. E ele coloca aqui o congregar também como uma forma de você se preparar para a vinda de Cristo. Uma forma de você demonstrar a sua esperança na vinda do Senhor Jesus. Sabe? E veja como uma coisa interessante, né? No versículo 26, o texto diz assim, porque se nós vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados.
E eu quero chamar a sua atenção porque quando a gente fala assim, né, se vivermos deliberadamente em pecado, o que significa isso? Muitos pensam logo em adultério, assassinato. E realmente, se viver nesses pecados, pode levar à apostasia, mas o texto aqui não está falando disso. Viver deliberadamente em pecado, depois de ter recebido pleno conhecimento da verdade, não está se referindo a esses pecados, mas àquilo que ele falou anteriormente. Então, anteriormente, ele deu algumas ordens aqui. Primeira ordem, aproximemo-nos de Deus. Segunda ordem, guardemos firme a confissão. E terceira ordem, consideremos-nos uns aos outros. E quarta ordem, congreguemos. Uma vez que o acesso a Deus está aberto, você tem o dever de se aproximar dele. E não de qualquer jeito. Com um coração sincero. Né? Não por mera religiosidade, mas com sinceridade. Com espontaneidade, com amor, com devoção. Agora, guarde firme a sua confissão. Consideremos-nos aos outros e não deixemos de congregar. Essas ordens aqui, ele diz, se você viver deliberadamente em pecado, ou seja, você sabe que você tem que se aproximar de Deus, você sabe que tem que congregar. Se você deixar de congregar e isso se tornar um hábito na sua vida e não houver nenhuma mudança, e viver assim deliberadamente, consciente, sabendo que isso é pecado, que isso é sinal de apostasia, se você fizer isso, não resta sacrifício mais para você. Por quê? Porque o sacrifício já foi feito. E foi o sacrifício do Senhor Jesus que abriu o acesso a Deus. Não tem outro. Então não resta mais sacrifício. O que resta é, diz o versículo 27, uma certa expectação horrível de juízo. E aí ele vai dizer que para apóstatas não tem misericórdia. Não tem misericórdia. E por isso você tem que evitar o início da apostasia. E o início da apostasia, o sinal de que a sua devoção está se esfriando, é você deixar de congregar. Deixou de congregar, perdeu a alegria, o entusiasmo, o prazer de estar junto dos irmãos. Sabe, não sentiu saudade como o salmista, né? Sentiu saudade, tristeza porque está longe. Epa! Olha, esse é um sinal de que você está esfriando. E se você não mudar, se você não voltar a congregar, não buscar a Deus com arrependimento, para que Ele restaure na sua vida a alegria, o prazer, o desejo de adorar a Deus junto com os irmãos, você pode cair na apostasia, que é um caminho do qual não tem mais volta, porque não há misericórdia para o apóstata. Depois você lê Hebreus 10, do 28 em diante, que ele vai mostrar que na lei de Moisés não tinha misericórdia para o apóstata. Ele morria a pedrada e aqueles que denunciavam tinham que ser os primeiros a jogar pedra. Ele diz assim, se lá não havia misericórdia para o apóstata, muito mais aqui, pisar o Filho de Deus, não tem misericórdia. Né? Profanar o sangue da aliança, ultrajar o Espírito da graça. Então aqui o apóstata é tratado com mais seriedade. É por isso que ele fala no verso 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então tudo isso depõe contra os conceitos
e sentimentos dos modernos desigrejados. E se você que está me ouvindo hoje, eu sei que esse vídeo vai chegar aos ouvidos, aos olhos de um desigrejado. Ouça o que o Espírito Santo, por meio da sua palavra, está dizendo a você. Viver longe do corpo, achando que você pode ter a cabeça, achando que você pode separar a cabeça do corpo, né? Eu quero a cabeça que é Cristo, mas não quero o corpo que é a igreja. Você não pode separar a cabeça de corpo. Cristo e a igreja estão unidos numa relação inseparável, indivisível. Você não pode ter um sem ter o outro. Se você se afasta de um, você se afasta do outro. E se você se afastou da igreja, perdeu o desejo, o prazer, a alegria de estar na companhia, na comunhão dos santos. Talvez perdeu até, não sente nenhuma saudade disso. Eu quero pedir a você, para o seu próprio bem, que você repense e você se arrependa. Deus pode restaurar no seu coração, como muitas vezes Ele restaurou no meu coração. Porque eu já pensei assim. Eu já pensei que eu não precisava da comunhão dos santos. E um dia eu reconheci que eu precisava. Era importante para a minha saúde espiritual, era importante para a minha vida espiritual, era importante até mesmo para o meu psicológico, para o meu emocional, estar junto de pessoas e ouvindo palavras de edificação, palavras de pessoas que criam na mesma coisa que eu cria e que ao ouvir aquelas palavras, o meu coração ia sentir coisas diferentes. Um dia eu reconheci isso e eu me arrependi e implorei ao Senhor que restaurasse no meu coração isso. E eu, por isso, acredito que se você reconhecer isso e você ir para os pés do Senhor e você implorar, Ele vai restaurar na sua vida isso. Sabe, Ele vai trazer de volta todo aquele amor, aquele prazer de estar junto com os irmãos. Não é bíblico a pessoa se afastar da igreja e não querer a comunhão dos santos. Não é a vontade de Deus que ninguém viva sozinho. Deus nos criou para nos relacionar. Por isso que quando Ele criou Adão, a primeira coisa que Ele fez foi fazer uma mulher para Adão. E aí, a partir daí, gerarem filhos. E a humanidade ser povoada, o desejo de Deus era que o ser humano nunca vivesse sozinho. Portanto, procure uma igreja bíblica, congregue, desfrute da comunhão dos santos. É muito estranho a pessoa se sentir muito à vontade. Eu tenho dito aqui na congregação onde eu estou, eu desconfio da conversão de pessoas que não sentem prazer, alegria do culto público e se sentem muito à vontade no meio de ímpios, ouvindo as coisas que os ímpios falam, muitas vezes questionando a Deus, muitas vezes zombando das coisas sagradas. Eu desconfio da conversão de pessoas que se sentem muito à vontade no meio de ímpios e que às vezes nem se sente à vontade no meio de crentes, nem gosta dos assuntos que crente geralmente conversa, né? Então eu quero encorajar você a perceber a importância para a sua saúde espiritual, o culto público, sabe? Você vai ouvir palavra de Deus ali. E você vai ouvir, estar na companhia de pessoas que vão falar coisas que vão trazer benefícios espirituais para você. Então eu quero pedir, se você é uma pessoa dessas que perdeu o desejo pela presença de Deus, quando eu digo isso eu me refiro à presença de Deus junto da comunhão dos santos, né? Junto da igreja. Eu quero fazer aconselhar você a fazer a mesma oração que esse salmista fez, porque o salmo nada mais é do que orações, do que cânticos
que refletem a experiência do povo de Deus. Então, aí ele diz assim, olha, eu me sinto igual a corça. Quando ela está com sede, sedenta, ela percebe que se ela não beber água logo, ela vai morrer. Ela sente a sua garganta seca e ela corre desesperada atrás de uma corrente de água. Assim eu estou desejoso pela presença do Senhor ali no santuário. Então eu encorajo você a fazer essa oração do salmista do Salmo 42. A pedir a Deus que restaure no seu coração a alegria, o prazer de estar junto dos irmãos adorando o Senhor e perceber a importância disso. Tá certo? Então agradeço aqueles que entraram agora, não é? A irmã Solange, o pastor Ferreirinha Filho, né? Meu grande amigo e irmão, a Gabriela Souto. Eu agradeço muito a todos que entraram e eu peço que você compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe a sua vida. Eu espero ter trago uma mensagem que possa edificar você, fazer você refletir e quem sabe mudar a direção da sua vida. Tá bom? Deus abençoe.